Tristeza e dor durante o enterro do ex-governador Gerson Camata. Centenas de pessoas acompanharam o cortejo. Autoridades políticas do estado também prestaram solidariedade aos familiares e amigos do político. O velório aconteceu no Palácio Anchieta. Várias autoridades estavam presentes. À tarde, o corpo seguiu em cortejo pelas ruas da capital. O ex-assessor confessou o crime. Afirmou que teria ficado irritado após ter sido ofendido pelo ex-governador, mas testemunhas negam a versão. A justiça manteve o acusado preso. Acidente envolvendo duas carretas deixa 2 feridos na BR-101 no sul do estado. Os veículos bateram de frente. Fotógrafo é atacado a golpes de facão em Vila Velha. Por pouco não foi atingido na cabeça. A vítima afirma que a agressora seria uma usuária de drogas. Polícia Civil anuncia concurso com salários de até R$5 mil. E Natal positivo para o comércio. De acordo com o SPC Brasil, as vendas foram as melhores em relação aos últimos 4 anos. A gente já volta. Olá, boa noite. A despedida ao ex-governador Gerson Camata. Familiares e amigos estavam desolados. No enterro, homenagens foram prestadas ao político. Autoridades aqui do estado também acompanharam o cortejo. A cena não precisa nem de palavras para explicar. A família de Gerson Camata deu o último adeus ao ex-governador na tarde de hoje. O enterro aconteceu no cemitério Jardim da Paz, na Serra. O corpo chegou em um carro de bombeiros decorado com flores. Policiais carregaram o caixão e prestaram honrarias. Carregar! Apontar! Fogo! Fogo! Estavam presentes cidadãos que acompanharam a carreira do político, prefeitos, senadores e governadores. Paulo Artung se emocionou ao lembrar do amigo e conta que aprendeu muito com Gerson. Camata foi a vida inteira uma figura inspiradora. Eu me inspirei muito na trajetória pessoal dele, na maneira dele fazer as coisas, a tranquilidade dele conduzir as coisas. Eu perdi um amigo querido, né? Um amigo, uma pessoa que me ajudou lá nos primeiros passos da minha caminhada, né? Quando eu me elegi a primeira vez deputado estadual, foi quando o Camata se elegeu governador, lá em 82. Então, eu posso dizer assim, fui um aluno, né? Aprendi muito com ele. Era um mestre. Né? Ele era um mestre. Aprendi muito com ele, inclusive aprendi uma coisa que marcou a vida do Camata, né? Não gastar tempo com briga boba, né? O governador eleito, Renato Casagrande, também prestou homenagens. Camata foi um líder que desenvolveu política com muita leveza, com muita harmonia, com muita integração, conciliando, construindo pontes, dá certo? E sabendo conviver com quem pensa diferente. É uma perda grande para nós, sem sombra de dúvida, mas a referência e a trajetória dele ficará marcada para sempre na história do estado e será sempre também uma luz que pode guiar para que a gente tenha política com mais diálogo no Brasil e no estado do Espírito Santo. Depois de muita comoção, chega ao fim o enterro de Gerson Camata nesta quinta-feira, dia 27 de dezembro de 2018. Pela quantidade de coroa de flores e também de pessoas que vieram aqui no cemitério Jardim da Paz, dá para ver que ele era uma pessoa bastante querida. Uma tristeza para a população capixaba e outra maior ainda para a família do ex-governador. A mulher de Gerson, Rita Camata, precisou ser amparada e não teve condições de conversar com a imprensa. Mas o sobrinho do ex-governador falou pela família. O que a gente vê é amor, é carinho, né? A gente vê algo muito diferente do crime violento, né? A gente vê algo muito diferente da vingança pessoal por algo que a justiça já tinha resolvido, né? Então, assim, é carinho, é a lembrança positiva do político carismático, alegre, que saiu da política na hora em que ele entendeu que deveria sair, né? Que deixou um legado positivo de honestidade, né? De tratamento igualitário às pessoas, de conversar na rua com cada uma e que estava curtindo a sua vida, o seu momento de tranquilidade, né? Aos 77 anos,
mas sempre aprendendo, sempre querendo ser mais. No momento em que ele faleceu, ele estava comprando um livro para melhorar o inglês, né? Melhorar a fluência no inglês. Então é um aprendizado para todos nós de que é possível ser melhor, é possível estar ampliando o conhecimento e, ao mesmo tempo, sendo uma pessoa acessível e querida. E desde cedo, o velório do ex-governador Gerson Camata aconteceu no Palácio Anchieta, em Vitória. O corpo de Gerson Camata chegou na sede do governo capixaba às 6h30 da manhã. Familiares e amigos participaram de uma cerimônia religiosa reservada que aconteceu entre 8 e 10 horas. Autoridades como o governador eleito Renato Casagrande comentaram sobre o legado deixado pelo ex-governador. Um momento de muita tristeza para o povo capixaba, ter perdido uma liderança como Camata, que sempre foi muito carismático, muito agregador, muito simpático à população capixaba, muito educado no trato com as pessoas. Então, tudo isso faz lembrar, já com saudade da presença dele no nosso meio, no meio do povo capixaba. O velório foi marcado por muitas homenagens. A viúva e ex-deputada federal Rita Camata recebeu, junto com os filhos, carinho e apoio emocional de amigos, autoridades e pessoas em geral que acompanharam o velório do ex-governador no auditório principal do Palácio Anchieta, em Vitória. Por volta das 2h40 da tarde, o corpo de Camata foi colocado na viatura dos bombeiros e saiu recebendo homenagens. O cortejo seguiu pelas ruas da Grande Vitória em carro aberto do Corpo de Bombeiros. O veículo foi acompanhado por muitas viaturas da Polícia Militar e da Polícia Rodoviária Federal, todas em direção ao cemitério Jardim da Paz, no município da Serra. O político aposentado tinha 77 anos. Ele nasceu em Castelo, no sul do estado. Gerson Camata teve uma extensa carreira na política. Foi vereador, deputado estadual, deputado federal, governador do Espírito Santo entre os anos de 1983 e 1986. Depois atuou como senador por 24 anos. Camata foi morto com um tiro na tarde desta quarta-feira no bairro Praia do Canto, uma das regiões mais nobres de Vitória. O assassino, Marcos Venício Moreira Andrade, de 66 anos, ex-assessor do político, foi preso e confessou o crime. Afirmou que o que motivou o assassinato foi um processo judicial movido por Camata contra ele, que teria bloqueado mais de R$60 mil em forma de bens. A notícia que nós tivemos ao chegar aqui era de que o suspeito do crime já está detido, e isso não nos conforta, né? Porque a perda é muito grande, a tristeza é muito grande, o choque é muito grande, mas pelo menos dá uma satisfação à sociedade de que ela não ficará aqui à mercê de um maluco armado à luz do dia numa rua movimentada da Praia do Canto, na capital do estado, né? À solta. Então, se Deus quiser, isso tudo será esclarecido, mas a dor e a ausência do Camata vão ser muito sentidas pelos capixabas de hoje e do futuro. Gerson Camata fez história no cenário político capixaba e nacional. Formado em economia pela UFES, foi jornalista na Rádio Espírito Santo, se elegeu vereador de Vitória e seguiu os longos passos na vida política. Antes de chegar ao mais alto cargo político aqui no estado, de governador, Gerson Camata começou sua vida política como vereador de Vitória. Se formou em economia pela Universidade Federal do Espírito Santo e também atuou no jornalismo policial na década de 60, no programa Ronda Policial da Rádio Espírito Santo, que era líder de audiência. Ele iniciou a carreira política em 1967 como vereador de Vitória pelo partido Arena. Em 1970, elegeu-se deputado estadual. Em 1974, deputado federal pelo Espírito Santo, pelo mesmo partido. Foi reeleito em novembro de 78 e filiou-se ao PMDB, de oposição ao governo. Em 82, lançou a candidatura ao governo do Espírito Santo e venceu com 67% dos votos. Em 86, concorreu ao Senado. Gerson Camata atuou na Assembleia Nacional Constituinte. Reelegeu-se em 94 e em 2002.
Ficou 24 anos só no Senado. Em 2010, Camata se despediu da vida pública e não disputou mais cargos eletivos. Ele era casado com a ex-deputada federal Rita Camata, com quem teve um casal de filhos. O assassino confesso alegou para a polícia que cometeu o crime depois de ter sido ofendido pelo ex-governador. Mas testemunhas negam essa versão. A suspeita de que o crime tenha sido premeditado. A entrevista informal foi gravada pela polícia com o objetivo de preservar a integridade da equipe em caso de acusações falsas. Nela, Marcos Vinícius Moreira Andrade, ex-assessor de Gerson Camata, relata como cometeu o crime. Ele passou e foi na banca, passou normalmente na banca. Quando ele voltou direto, eu fui falar com ele. Certo. Fala com ele, Camata, 60 mil que você bloqueou lá da minha conta do secretário, eu falei, se isso aí você já perdeu, você fez uma denúncia contra mim. Marcos alegou que discutiu com o ex-governador e acabou perdendo a cabeça após ter sido ofendido por Camata. Eu fiquei surpreso com a atitude dele, eu fui conversar com ele numa boa. Ele alega que ele tinha feito algumas acusações contra o ex-governador e, em decorrência dessas acusações, o ex-governador teria perdido uma eleição, posteriormente ingressado com uma ação de danos morais contra ele e Marcos. Marcos havia sido condenado, teve um dinheiro bloqueado judicialmente. Ele alega que foi até o ex-governador perguntar sobre esse dinheiro, perguntar por que teria feito aquilo e que o ex-governador o teria ofendido. As testemunhas, elas afirmam categoricamente que não houve discussão. Em momento algum o governador teria ofendido o Marcos e que durante a conversa o governador apenas relatou: procure o meu advogado, e logo em seguida o Marcos teria sacado a arma e efetuado o disparo que matou o governador. Marcos Vinícius passou por audiência de custódia durante a tarde. A justiça determinou que ele deve ficar preso preventivamente. A defesa havia pedido a liberdade do ex-assessor, mas o pedido foi negado. Fotógrafo é atingido por golpes de facão em Vila Velha. A confusão começou depois que ele discutiu com uma mulher que seria usuária de drogas. Os ferimentos estão espalhados por todo o corpo. O fotógrafo de 46 anos ainda se recupera depois de ter sido atacado a facadas por uma usuária de drogas no bairro Santa Rita, em Vila Velha. O caso aconteceu no último domingo. Valdo Lúcio estava em um bar quando foi abordado pela acusada. Ela chegou até mim, começou a me importunar, querendo dinheiro, querendo cachaça, querendo isso, querendo aquilo. E eu falei que não. E ela não se conformou com aquilo. Eu acabei me estressando com ela, falei umas besteiras com ela. Depois da discussão, a mulher teria ido até a casa de um vizinho, pegado o facão e retornado ao bar onde, sozinha, atacou o fotógrafo. Ao todo, foram mais de 30 pontos nas mãos, braços e rosto. Quando eu vi uma sombra vindo por trás de mim, eu percebi. Quando eu virei, ela pegou o facão, levantou para acertar na minha cabeça. Eu não tinha arma nenhuma, que eu tinha nos braços. Então, para proteger a minha cabeça, eu protegi com os braços. Por isso que eu estou todo picotado, né? Ela quase foi linchada. Ela queria correr, aí não deixaram ela correr, chamaram a viatura. Segundo a vítima, a mulher acusada de cometer o crime é usuária de drogas e vive nas ruas. Ela já seria velha conhecida aqui no bairro por sempre pedir dinheiro e ter um comportamento agressivo com os moradores. Ela já é conhecida ali no bairro como usuária de crack, todo mundo conhece, e ela gosta de ficar oportunando os outros, né? Ela fica pedindo dinheiro, ela é agressiva, ela fica se amostrando para todo mundo que eu mato, que eu dou facada, que eu faço isso, entendeu? Então o pessoal já tem receio dela. Muito machucado, o fotógrafo conta que ainda não conseguiu retornar ao trabalho. Que eu não tenho como participar do evento social da maneira que eu estou. A história de Valdo Lúcio poderia ter um fim bem diferente. O caso lembra da empresária Simone Venturini, morta em maio deste ano, depois que um usuário de drogas arremessou um vergalhão contra o carro em que ela estava na Praia da Costa, em Vila Velha. Simone foi atingida na cabeça e morreu na hora. Depois do susto e de quase ter perdido a vida, tudo o que o fotógrafo quer é justiça. Eu quero justiça, eu quero que ela fique presa mesmo, para ela pagar pelo que ela fez, que ela tentou me matar.
A acusada, identificada como Ana Paula de Oliveira Jesus, de 41 anos, e o vizinho, Adair Pereira Rodrigues, que teria entregado o facão para ela, foram autuados em flagrante por tentativa de homicídio. Os dois já estão no presídio. Concurso na Polícia Civil. Os salários chegam a R$ 5.000 e a inscrição começa amanhã. Está autorizado o concurso da Polícia Civil. A assinatura do secretário de Segurança Pública, Nilton Rodrigues, e do delegado-geral da Polícia Civil, Guilherme Daré, marcam o início do processo seletivo. O edital será publicado nesta sexta-feira, dia 28, no Diário Oficial. O concurso é muito importante para recompor o efetivo da Polícia Civil, para que a gente possa trabalhar com mais afinco, dar uma resposta mais imediata à sociedade de tudo aquilo que nós já demos durante esses 2 ou 3 ou 4 anos. O concurso prevê um total de 173 vagas. Os cargos variam e a remuneração é de R$ 3.600 para nível médio e R$ 5.100 para nível superior. As inscrições começam nesta sexta-feira e vão até o dia 11 de fevereiro. A prova já tem data marcada, será no dia 24 de março, então anotem no calendário. E assim, para aqueles que sonham em ser policial, esta é a chance. Começa amanhã já o período de inscrição, depois em março a prova já está marcada, agendada, e nós vamos poder fazer o concurso, e as pessoas que quiserem participar podem começar a se inscrever a partir de amanhã. Então, o site para fazer a inscrição é institutoaocp.org.br, institutoaocp.org.br. Relembrando, as inscrições começam amanhã e vão até o dia 11 de fevereiro. O Serviço de Proteção ao Crédito, o SPC, disse que as vendas desse Natal foram as melhores dos últimos 4 anos. Se olharmos para o calendário e voltarmos ao mês de novembro, o sentimento de muitos que atuam no comércio era de preocupação, de incerteza. Eu não sabia se eu ia conseguir alcançar meus objetivos. E tem cobrança da empresa, você vê a sua equipe toda motivada, querendo vender, e você não vê esse fluxo que a gente imaginava. Meta para cumprir. Isso aí. Dezembro chegou e já está quase indo embora. A preocupação inicial deu lugar ao alívio. O SPC Brasil divulgou números em que apontam que as vendas de 2018, no final do ano, foram melhores que nos últimos 4 anos. Esta loja de roupa masculina, por exemplo, aqui da Glória, vendeu 30% a mais. Realização junto com alívio. Hoje a gente consegue tirar um pouco o peso das costas e ter a satisfação do trabalho realizado com sucesso. Na loja do Kleber, as vendas também foram melhores. Ele ainda não sabe quanto, mas aumentou. Atendemos muitos clientes, conseguimos atender com qualidade, qual é o nossa meta aí. E também entrou muita gente à procura dos nossos produtos. Se Deus quiser, 2019, a meta é duplicar isso daí e que seja melhor que o 2018, assim como o 2018 foi melhor que o 2017. O SPC Brasil apontou um aumento de 2,66% nas vendas deste ano. A Federação do Comércio Capixaba ainda não contabilizou os números daqui, mas arrisca em dizer que vai ser maior que a média nacional. Será que o consumidor resolveu tirar o escorpião do bolso? Ah, é bem provável, né? Você comprou bastante nesse Natal? Compramos presente de casamento, minha irmã casou pertinho do Natal. Sua irmã não é boba não, hein? Não, esperta. E a seguir, carretas batem de frente. 2 pessoas ficaram feridas. A gente já volta. 2 pessoas ficaram feridas após grave acidente na BR-101, no sul do estado. Os 2 veículos bateram de frente. O trânsito teve que ser interditado no trecho. O acidente aconteceu em Rio Novo do Sul, no distrito de Capim, Angola. Os veículos ficaram atravessados na rodovia e a carga espalhada. Os 2 feridos foram socorridos e encaminhados para hospitais da região. As causas do acidente não foram divulgadas. O trânsito já está liberado no trecho. E a gente fica por aqui. Outras informações agora no SBT Brasil. Lembrando que as reportagens e o jornal completo você confere no tribunaonline.com.br. Obrigado por assistir ao jornal, pela companhia de sempre. Uma boa noite e eu te espero amanhã.